Louvado seja Deus, que o Supremo Pai nos ampare sempre e que o Cristo, através de Jesus, nosso Mestre muito amado, esteja conosco nesse momento tão especial do planeta. Em função do vídeo anterior que nós falamos sobre Ratanabá, as pirâmides, os acontecimentos que estão em evidência, surgiram aqui algumas perguntas e nós vamos responder. E consideramos esse vídeo como a segunda parte. Então, a primeira pergunta é: você sabe aonde estão localizadas as 7 pirâmides subterrâneas? No vídeo anterior nós falamos que o pai Joaquim de Aruanda citou para nós que existem 7 pirâmides subterrâneas e que nós aguardássemos que na sequência do tempo nós iríamos conhecê-las. Quando agora surge essa descoberta ou essa hipótese de encontrarem cidades subterrâneas, em especial Ratanabá, que está em evidência, nós fomos ao Google e lá encontramos uma série de colocações, e entre elas também uma série de discordâncias. Nós ficamos felizes com essa pesquisa científica, considerando que Pai Joaquim nos falou sobre esse item, não sobre Ratanabá, mas sobre as 7 pirâmides e o túmulo de Salomão, isso em 1971. E aí nós ficamos muito fortalecidos com a descoberta da ciência ou dos pesquisadores sobre Ratanabá. E aí nós ilustramos bastante no vídeo anterior que se trata apenas de mudança de eixo da Terra. Inclusive nós temos aí notícias da existência da Lemúria. Não temos esses dados, que eu não tive a curiosidade de perguntar a espiritualidade. Perguntei sobre a Atlântida, mas não perguntei sobre a Lemúria. Mas é provável, é possível que a Lemúria tenha desaparecido no ciclo anterior, quando a Terra estava nesse vai e vem da verticalização e inclinação. Então aqui a segunda pergunta: como associarmos estes assuntos com a proposta dos adventos crísticos? Nós falamos anteriormente que a implantação dos adventos crísticos, ou seja, a renovação do cristianismo, é um acontecimento programado através de séculos, milênios, e agora, quando a Terra está sob a vibração de Aquário, seria implantado uma nova ordem moral, uma nova ordem ética como consequência, para nós conduzirmos a sociedade no plano físico, assessorado, evidentemente, pelo plano espiritual. Então, aqui a pergunta é: como associarmos esses assuntos com os adventos crísticos? Nós queremos salientar, repetindo, que nós fazemos parte de um programa sideral voltado para a Terra. Então, a Terra não está isolada nesse universo de Deus. Nós estamos aqui como nosso guia, Jesus, mas temos um imenso número de espíritos, de todas as hierarquias que nós possamos imaginar, e além, aquelas outras que nós não temos acesso nem conceitos aqui no planeta Terra. Então, um planejamento sideral voltado para a Terra, chamado Adventos Crísticos. Nós vamos aí falando aos pouquinhos, para que não saturemos a mente e o propósito que os Adventos Crísticos trazem para todos nós. A terceira pergunta é: a ciência fala que o núcleo da Terra é muito quente. Como aceitarmos que no interior oco da Terra vive uma civilização? No vídeo anterior nós falamos que o pai Joaquim de Aruanda, também nessa época, 1971, nos falou sobre uma civilização de humanos, espíritos encarnados no interior oco da Terra, e que ele chamou de Argos. Argos, falamos em outras oportunidades, foi uma cidade na antiga Grécia chamada Argos, que com a sequência do tempo passou-se a chamar Argólida. Então daí a origem Argos. Já falamos em outras oportunidades que esses espíritos, principalmente esses de Argos da Grécia, fundaram a civilização Argos no interior da Terra. E a partir dali, muitos aqui da superfície foram para lá e muitos outros, reencarnando diretamente em Argos. Então, qual é a associação entre os adventos crísticos e esse acontecimento agora? A conscientização de que existe uma civilização no interior da Terra, a mudança de conceitos científicos que os cientistas admitem que o núcleo da Terra seja muito quente e por aí afora. Então tudo isso faz parte do programa da renovação cristã, embora aparentemente estejamos falando do plano material, mas é para conscientizar a sociedade que existe orientadores na dimensão dos espíritos superiores orientando a todos nós. O pai Joaquim, como falamos, é um anjo e se apresentava para nós na roupagem humilde de um preto velho, mas uma consciência angelical.
Então ele anunciou isso aí em 71. Ele, espírito desencarnado, um espírito superior, qual a finalidade dele anunciar, se não tivesse o objetivo para melhorar os conceitos de uma sociedade ainda tão carente de Deus? A ciência fala que o núcleo da Terra... Então, nós já falamos sobre esse item em outros vídeos. O pai Joaquim, na mesma oportunidade, que nós perguntamos para ele alguns detalhes sobre a civilização Argos, ele falou, lá tem um outro sol. Nós falamos no vídeo anterior. E esse sol causa uma oscilação de calorias, entre 9 e 20 calorias. Quer dizer, a quantidade de calor no interior oco da Terra varia entre 9 e 20 calorias, segundo o pai Joaquim. Então ele não falou de temperatura, falou em calorias. Por onde passam os discos voadores para sair e entrarem para Argos? Existe alguma passagem em outras dimensões? Não esqueçamos que a extensão do Triângulo das Bermudas é de 1,1 quilômetros quadrados até 3,95 quilômetros quadrados, a extensão do Triângulo das Bermudas. Então ali é uma área muito grande. Mas nós colocamos primordialmente que a passagem é pelos polos. Todos nós já temos esse conceito de que os polos são abertos. Então eles podem entrar por um lado ou podem entrar por outro, que vão dar na parte oca da Terra. Então os polos é a principal. Mas temos outras passagens por aí que necessariamente não são para os discos voadores. Mas o disco voador tem um equilíbrio fabuloso, conforme Ramatiz escreveu no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. E naquele livro nosso, O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, nós colocamos também pensamentos retirados desse livro do Ramatiz para ilustrar essa passagem. Você cita constantemente Ramatiz e Pietro Baldi. Esses espíritos integram as Sagradas Fileiras, conforme falamos ainda há pouco. Nós fazemos parte, e não somos nós, eu na individualidade, nem você. Milhares de pessoas fazem parte conscientemente da renovação do cristianismo, relembrando que cristianismo é do Cristo, que se fez presente através dos seus médiuns, como foi o caso de Moisés, de Anfion, de Aziz e muitos outros, consolidando de maneira tão maravilhosa através de Jesus, que foi o mais perfeito médium do Cristo planetário terráqueo. Então ali constantemente citamos Ramatiz. Ramatiz é um espírito que lá para trás ele não cita há quanto tempo ele chegou. Ele veio para a Terra, mas ele veio de Marte. E com ele muitos espíritos que lá também viviam passaram a reencarnar aqui. Então temos um número muito grande de espíritos que trabalham, sentem, identificam a grandeza espiritual de Ramatiz. Então Ramatiz e Pietro Baldi. O Pietro Baldi, todos nós sabemos, um discípulo muito amado de São Francisco de Assis, e estava ali reencarnado. Nós sabemos também que o Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. E o João, quando ia reencarnar na personalidade de Francisco de Assis, trouxe com ele 200 espíritos. Entre ele estava ali o Pietro Baldi. Então, estamos aqui estabelecendo o porquê que o Pietro Baldi, hoje, reencarnação de Frei Leão, discípulo de Francisco de Assis, é intermediário entre essas maravilhas que ele escreveu. Principalmente que ele também foi inspirado pelo anjo planetário Jesus de Nazaré. Foi Jesus quem lhe indicou, desde quando ele morava em Úmbria, na Itália, acompanhou a sua trajetória até chegar ao Brasil e continuou orientando o nosso Pietro Baldi. Observemos que a grande síntese, aliás, o primeiro livro dele, Grandes Mensagens, tem muitas passagens, ele conversando com Pietro Baldi, lhe preparando psicológica e emocionalmente para ele atravessar o oceano e ir para o Brasil, a terra predestinada a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Uma outra oportunidade nós falaremos mais sobre Ramatiz. Aqui tem uma afirmação nossa. Observemos que as descobertas sobre Ratanabá vêm para confirmar o que Pai Joaquim nos falou em 71. Então as pessoas também têm perguntado, por que Ratanabá entrou agora em evidência? Tudo faz parte de um planejamento. Até aqueles mesmos que estão pesquisando, que estão desvendando esses considerados mistérios, talvez não tenham na memória objetiva lembranças de que eles também estão fazendo parte de um planejamento sideral voltado para a Terra. Então, desde 1971, o Pai Joaquim anunciou
Já falamos da outra vez e muitas outras vezes sobre a pirâmide lá no alto do Xingu, entre a Amazônia e o Peru. Então vamos continuar pesquisando, trabalhando. Não esqueçamos que aqui no Brasil, eu estou em Portugal, a Gruta de Maquiné no Brasil, em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte também, encontraremos vestígios de um povo que passou por ali. Então aguardemos. A Gruta de Maquiné mantém segredos fabulosos, um campo de energia maravilhoso, principalmente devido à sua conexão entre Orion, a constelação Orion, e a Gruta de Maquiné, conforme falamos em outras oportunidades. E aqui, que eu ia juntando as duas orientações, o Pai Joaquim nos falou também nessa época, 1971, que o Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, tem alguns registros que nós vamos passar a conhecer, que por ali também teve uma civilização. Então, fica para nós todos e nos conscientizemos desse momento especial na Terra. Momento de alteração das placas tectônicas, momentos de verticalização do eixo da Terra, redistribuição natural das águas de todo o planeta, Essas convulsões, principalmente no continente europeu. Então nós estamos aí convivendo com essa expectativa, mas estejamos conscientes de que nós somos porta-vozes do mundo maior. Nos tornemos porta-vozes de Jesus, o guia e orientador, o modelo máximo para todos nós seguirmos aqui no planeta Terra. Que Deus nos abençoe e que todos nós nos conscientizemos que o momento solicita que nós criemos uma unidade doutrinária. Ainda existem muitas pessoas, cada um falando as suas coisas, mas não existe um pensamento único, o que já é comum em outros mundos. Observemos o livro A Vida do Planeta Marte e os Discos Voadores. Todos vão pelos caminhos que quiserem, mas tem um ponto centralizador, que é o Cristo. Se nós estivermos aqui na Terra, ou se pegarmos as 10 principais religiões do planeta, aquelas que comungam com as mesmas verdades, amar a Deus sobre todas as coisas como lei primeira da vida, para que assim nós consigamos amar os nossos semelhantes de maneira ética, divinamente evangelizados. É a segunda lei da vida, que é a ética. Então a moral é amarmos a Deus sobre todas as coisas. Isso é que nos leva a essa ética, amarmos os nossos semelhantes como a nós próprios. Então Ratanabá, as 7 pirâmides e todas essas curiosidades, vamos continuar questionando. Está aí o telefone para os questionamentos e logo nós estaremos dando sequência. Se necessário for, se tivermos outras perguntas, nós colocaremos ou faremos um vídeo, parte 3. Que Deus permaneça com todos nós.